formulação de conceitos segundo a metodologia que está sendo formulada, adotada a prioristicamente, ou tem que haver uma metodologia específica para que se consiga identificar e explicar a ocorrência do evento que desencadeia a incidência tributária? Em primeiro lugar, eu gostaria de dar boas-vindas à Sônia, que tem anos e anos de experiência na área educacional. Ela foi diretora da Faculdade São Judas Tadeu de Porto Alegre por muito tempo, substituindo uma amiga que foi fundadora, a família fundadora da faculdade. E ela veio exatamente para formular perguntas para a gente, da agora até o final do curso, ter mais objetividade na condução dos trabalhos, no sentido de pegar aquela questão que se apresentou até a lição 24, no âmbito mais genérico. Agora vamos ter que ir aos fatos, aos pontos. E como eu vinha falando da crise na aplicação do direito tributário no país, eu gostaria de me demorar um pouco na leitura de uma posição de um ministro, mas de um ministro que foi muito importante, Gomes de Barro, na formulação da teoria de interpretação do Superior Tribunal de Justiça. E na leitura desse texto, nós vamos começar a identificar qual é a forma de pensar dos ministros. Esse texto efetivamente espelha aquela ideia que os ministros do Superior e do Supremo têm quando estão promovendo a prestação jurisdicional. Diz Gomes de Barros: não me importa o que pensam os doutrinadores, enquanto for ministro do Superior Tribunal de Justiça, assuma a autoridade da minha jurisdição. Então quer dizer o seguinte: no momento em que o ministro assume um cargo, assume a jurisdição, ele passa a ter uma certa autonomia tecnológica, uma autonomia científica na aplicação da lei. O pensamento daqueles que não são ministros desse tribunal importa como orientação. Isso quer dizer, se as universidades estão pondo uma metodologia diferente da que é adotada pelo ministro, ele não vai adotá-la. Não vai adotar se quiser, independentemente dessa teoria ser científica ou não. E aí ele é radical. A eles, porém, não me submeto. Interessa conhecer a doutrina de Barbosa Moreira ou Atis Carneiro. Decido, porém, conforme a minha consciência. Aqui está o núcleo de toda a liberdade de julgamento invocada pela prestação jurisdicional. Precisamos estabelecer nossa autonomia intelectual para que esse tribunal seja respeitado. E aí, com toda a humildade, eu gostaria de dizer: não é na consciência dos ministros que nós vamos encontrar o respeito aos julgamentos do Supremo. Nós vamos encontrar a segurança jurídica exatamente na formulação de princípios científicos, de uma hermenêutica constitucional tributária formulada cientificamente, o que não existe no país. Perdoe-me enfatizar esse tema. Mas aí continua o ministro Humberto Gomes. O Superior Tribunal de Justiça decide assim porque a maioria dos seus integrantes pensa como esses ministros. Esse é o pensamento do Superior Tribunal de Justiça e é a doutrina que se amolde. Quer dizer, a doutrina está num sistema paralelo e ela tem que se amoldar àquilo que o Supremo e o Superior estão julgando.
Essa ideia que está posta. É fundamental expressarmos o que somos. Ninguém nos dá lições, nem a ciência, então. Não somos aprendizes de ninguém. Quer dizer, o ministro toma posse e automaticamente vai julgar sem buscar maior aprendizagem. Pode não ser verdade, aliás. Quando viemos para esse tribunal, corajosamente assumimos a declaração de que temos notável saber jurídico e uma imposição constitucional. Pode não ser verdade. Em relação a mim, certamente não é, mas para efeitos constitucionais, minha investidura obriga-me a pensar assim. Então, quer dizer, nomeia-se um ministro e automaticamente ele passa a ter um saber jurídico sólido, consolidado. Agora a pergunta que eu faço, qual é a metodologia que esse ministro vai apresentar, vai aplicar nas suas decisões? Se ela está ultrapassada, a corte pode constituir uma vanguarda do sistema da evolução da hermenêutica no país? Neste sentido, eu gostaria de buscar, então, algumas noções que nós vamos apresentar daqui para frente sobre o pensamento individual das pessoas. Como ela se forma? É importante saber isso. Dentro desse contexto, a gente está, então, iniciando essa nova etapa na busca do esclarecimento de como julgam os juízes. Eu gostaria de trazer aqui uma situação que foi invocada por Descartes. Descartes, na realidade, está no fundamento dos fundamentos da nossa forma de pensar. E ele disse, depende... Ele traz aquela questão do eu penso, logo existo. Então ele disse que o mundo seria perfeito e o mundo teria que se manifestar na interpretação cartesiana. Ele diz, qualquer coisa, algo, não deveria proceder do nada. Ele se deu conta disso. Era igualmente impossível que eu pudesse tirar isso de mim. Então, se alguma coisa acontece, ela acontece por uma causa que ele não conhecia e ele sabia que isso não dependia dele. Aí, ele começa a pensar. Alguma coisa foi colocada em mim por uma natureza que era, em realidade, mais perfeita do que eu. E que possui até dentro de si mesma todas as perfeições a quais poderia formar qualquer ideia. Isto é, uma única palavra, Deus. Em resumo do que se diz, do que Descartes falou. Deus põe a ideia no meu consciente e eu simplesmente transformo ela em linguagem. Vamos ver se isso é verdade. Vamos pegar Damasio, que é um dos grandes cientistas na área de neurologia. O que diz Damasio? Há cerca de 10 anos propus uma alternativa para o sistema desenhado por William James. A alternativa depende de uma ideia principal. Os sentimentos não têm origem necessariamente no estado real do corpo, mas sim no estado real dos mapas cerebrais que as regiões somatossensitivas constroem em cada momento. Então, quer dizer, a pureza do julgamento decorre daqueles marcadores somáticos que o julgador acumulou durante a vida. Quer dizer, quando eu estou sendo julgado por um ministro, naquela condição que foi referida, por quem eu estou sendo julgado?
por um ministro que tem seu consciente e seu inconsciente que brotam na hora que ele decide. Mas como é que a gente pode explicar isso? Que isso é direito puro. Que quando um juiz, porque está investido numa investidura de prestação jurisdicional, ele tem o condão de dizer a verdade? Será que ele está sendo iluminado por Deus, como quis Descartes? A teoria de Descartes está fundamentando a teoria jurídica atual. Se a teoria jurídica atual adota essa forma de pensar, na medida que os ministros mudam, muda a forma de pensar. Vamos verificar aqui o que diz Damásio de novo. O sujeito toma o mundo a desvendar como objeto e o representa por via de conceitos genéricos, que se desprendem da realidade. Damásio, com base na constatação científica estruturada e admitida pela ciência neurológica, afirma: o mesmo não sucede com as questões relativas à mente, ao cérebro e ao corpo, em relação às quais o erro de Descartes continuará a prevalecer. Para muitos, a ideia de Descartes são consideradas evidentes em si mesmas, sem necessitar de nenhuma reavaliação. Então, aqui está a fundamentação última do livre convencimento dos magistrados. O livre convencimento dos magistrados, ele simplesmente está posto nessa forma que vem desde os pré-socráticos, orientando a sua condução contra a ciência. Pensa-se, a alma iluminada por Deus, Santo Agostinho. Essa ideia foi tomada por Descartes. E aí se começa a evolução da ciência. Gostaríamos de ler mais um trecho que foi posto por Gilles Etienne, um grande historiador. As imagens que temos de nossa mente, portanto, são resultado de interações em cada um de nós e os objetos que rodeiam o nosso organismo. Interações essas que são mapeadas em padrões neurais e construídas de acordo com as capacidades do organismo. É claro que essa perspectiva, de forma alguma, nega a realidade dos objetos. Os objetos são reais. A perspectiva também não nega a realidade das interações entre objeto e organismo. Evidentemente, as imagens também são reais. Contudo, as imagens que temos, de que temos experiência, são construções provocadas por um objeto. E são imagens em espelho desse objeto. Não há, que eu saiba, nenhuma imagem do objeto transferida opticamente da retina para o córtex visual. Então, o que se diz aqui? Olho para um objeto e tomo aquilo que eu consigo tomar daquela realidade. E a partir de alguns caracteres que eu mesmo escolho, eu vou dizer o que é a realidade. Nessa situação, a gente está contrariando exatamente aquela posição do ministro que diz que quando eu assumo a jurisdição, eu passo a ter um conhecimento profundo do direito. Mas será que aquele conhecimento acumulado por anos e anos e buscado nas universidades, por metodologias que estão aí há 500 anos, continua sendo aplicável no momento em que hoje estamos decidindo as questões? Eu tenho sérias dúvidas, porque a nova ciência de interpretação e de hermenêutica que está sendo estudada nas universidades do país, do mundo, ela simplesmente diz o contrário. Hoje não é mais o espírito ou a consciência do ministro, com sua
livre vontade de julgar, diz o que é. A construção é epistemológica. Ela tem um rito que nós vamos ver cientificamente estabelecido. Então, no momento em que se tem uma metodologia específica, é impossível que se tenha ideias diferentes de um mesmo objeto. A gente tem, nesse contexto, um material que nós vamos ter que examinar nas próximas aulas.